contas, o que é uma macro e como fazer para criar uma dentro do Excel? Eu sou Jennifer Oliveira, especialista em Excel e Power BI, e o meu objetivo é te ajudar a se destacar profissionalmente através dessas ferramentas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais por aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Então, vamos lá! Afinal de contas, o que é uma macro? Uma macro dentro do Excel nada mais é do que um conjunto de ações que você pode acionar de forma automática para ser repetida quantas vezes você deseja. Então, sabe aquelas ações repetitivas que você precisa ficar fazendo? Como atualizar uma base, como copiar informações de um local, levar para o outro, adicionar nomes dentro de um formulário e aí sucessivamente. Então, essas ações, elas podem ser automatizadas através da criação de uma macro. E o que uma macro vai fazer é, quando você grava uma macro dentro do Excel, ela vai armazenar todos os comandos que você realizar e a partir disso, quando você quiser repeti-los, é só acionar essa determinada macro que você criou. Então, para ficar mais claro, dá uma olhada nesse exemplo aqui. Aqui nós temos uma base de movimentação de vendas por UF e nós temos aqui uma tabela dinâmica. Se eu quiser atualizar, se por acaso todas essas informações aqui da minha tabela se apagarem, vou apertar Ctrl 1, Ctrl menos, eu apaguei todas essas linhas. E se eu quiser atualizar essa tabela e reordenar da maior para menor, eu posso só clicar nesse botão que já vai acionar uma macro e vai fazer essa atualização. Da mesma forma, eu tenho aqui um formulário, onde esse formulário vai armazenar os nomes desses clientes dentro dessa base. Então, olha só, nós temos 2 clientes fictícios aqui armazenados. Se eu vier na aba de cadastro e colocar fulano, telefone, xxx, CEP, xxx e aí sucessivamente, vamos preencher tudo aqui. Se eu vier em cadastrar esse cliente, ele já vai pegar essas informações, salvar na nossa base e vai aparecer aqui uma mensagem de cadastro concluído. A gente pode apertar em OK. Todas as informações já saíram daqui e olha só a base de clientes. Temos agora um novo cliente aqui armazenado. Então, com as macros, você consegue guardar essas ações que são realizadas de forma repetitiva para tornar o seu dia muito mais tranquilo. Outros exemplos do que você poderia fazer, você poderia criar uma macro para enviar e-mails para determinadas pessoas, você poderia criar uma macro para copiar informações de várias tabelas e colar em uma única, atualizar dados, puxar informações do sistema e aí sucessivamente. Então as macros, elas são bem interessantes para facilitar e automatizar esses processos. Agora, como é que a gente faz para criar uma macro do zero? Antes mesmo da gente criar, vale ressaltar que todos esses exemplos que eu dei, além desses aqui que eu mostrei, eles estão presentes dentro do nosso curso completo de Excel em negócio. Nós temos lá dentro um módulo de macros e VBA, onde você vai aprender a construir essas automatizações que eu citei. Então, se você quer dominar a principal ferramenta corporativa do mercado e aprender a criar esse tipo de material através de macros e VBA, clica no link que está aqui na descrição do vídeo e garanta sua vaga para não perder. Perfeito? Agora, como é que a gente cria uma macro do zero? Para a gente entender, vamos começar a criar aqui macros simples. Vale ressaltar que as macros, elas podem ser criadas em níveis bem complexos, bem avançados. Então eu vou te explicar aqui qual é o básico dessa opção, como é que você faz para criar uma do zero agora e te dar ali os conceitos iniciais para você conseguir desenvolver. Então, onde a gente consegue criar essa macro? As macros estão presentes aqui dentro da guia Desenvolvedor. O primeiro ponto de atenção é que essa guia, ela não está ativa de forma nativa dentro do Excel. Então, se você quiser trazer essa guia Desenvolvedor para cá, caso a sua não esteja aparecendo, você vai precisar vir até a guia de arquivo. Então, vamos acionar a guia de arquivo. Aqui dentro, nós vamos acionar a opção de opções lá no finalzinho, tá vendo? Vamos clicar aqui em opções, vai abrir essa janelinha e a gente precisa vir até personalizar a faixa de opções. Dentro aqui desse botão, existe as opções de personalização da nossa guia, das nossas guias de ferramentas.
E aqui dentro você precisa garantir que a guia de desenvolvedor está habilitada. Se não tiver, é só você habilitá-la e clicar em OK para acionar. Feito? Então, feito isso, agora a gente vai criar uma macro para entender como é que ela funciona. Então, para a gente criar essa macro, nós vamos até a guia de desenvolvedor e vamos acionar o botão de gravar macro. Quando você aciona esse botão, ele vai te pedir para dar um nome para essa macro que você quer criar. Vamos colocar aqui, ó, teste formatação e vamos clicar em OK. Ponto importante, não pode ter espaços entre as palavras e não pode começar com um número, tá? Então vamos colocar aqui, ó, teste formatação, tudo junto. E agora eu vou clicar em OK. Quando eu faço isso, a partir de agora, tudo que eu fizer está sendo gravado. Então, se eu clico em uma célula, se eu adiciono tudo, absolutamente todas as ações que eu realizar dentro do Excel estão sendo armazenadas dentro dessa macro. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, colocar formatação, eu posso aumentar aqui o tamanho do texto, eu posso copiar essa informação em outra célula, posso vir aqui na célula 10 e escrever teste 2, posso excluir a linha 9, e aí sucessivamente, tá? Fui fazendo várias coisas. Vou aqui, ó, pintar todo esse intervalo pra gente ver como é que ele vai ficando. E perfeito! Fiz aqui várias ações, tá? Fui fazendo ações repetitivas só pra ficar bem claro qual é aqui o intuito da macro. E agora, se você quiser parar, você pode tanto vir aqui na guia desenvolvedor e clicar para parar a gravação, como você pode também acionar direto esse botãozinho que fica aqui na parte inferior. Esse quadrado significa que a macro está sendo gravada nesse momento. Quando você clica em cima dele, ele para essa gravação. Então eu vou clicar aqui embaixo, parar e olha só, já saiu o quadradinho. Quando eu venho aqui também já não está marcando mais como uma gravação ativa. Então eu acabei de criar aqui a minha primeira macro. Agora, como é que a gente faz para acionar essa macro e identificar, personalizar e até mesmo editar o seu código? Então, onde é que está armazenada? Para a gente encontrar as macros que a gente gravou, a gente precisa vir aqui, ó, e acionar o botão de macros. Quando a gente clica aqui dentro, ele vai aparecer uma lista com todas as macros que foram criadas para você selecionar, editar ou até mesmo executar esses comandos. Então, olha só, a macro ela está aqui dentro. Se eu tentar executar ela neste local, você não vai ver muita diferença porque algumas coisas já estão aqui. Então, para a gente acionar e repetir todas essas ações, vamos aqui, ó, na aba de número 2, onde nós temos exatamente as mesmas informações que nós tínhamos anteriormente. E aqui dentro eu vou vir em macros e vou pegar essa macro que nós criamos e vou executar. Olha o que acontece, ele simplesmente foi lá e replicou tudo que eu tinha feito. Ele formatou, aumentou o tamanho, copiou a informação, adicionou aqui as cores, ele repetiu absolutamente tudo com apenas um clique. E o mais legal é que, olha só, vou até adicionar aqui uma nova aba, só pra gente ver isso mais claramente, ó, era a linha 6 e a linha 9. Vou escrever aqui teste novamente. E olha só que interessante, se eu vier aqui e adicionar um botão, eu ainda consigo colocar essa macro vinculada em um botão para facilitar o meu trabalho. Então eu posso vir aqui em ilustrações, vou pegar aqui uma forma qualquer, ó. Podemos pegar aqui uma forma, posicionar onde a gente deseja, podemos formatar como a gente preferir, ó, vou colocar aqui um formato mais parecido com um botão, vou alterar aqui também, ó, o preenchimento dessa forma, então a cor dele, para ficar uma cor mais interessante, e vou escrever aqui atualizar. Vou centralizar esse texto, olha só, vamos centralizar, aumentar aqui um pouquinho o tamanho e prontinho, criamos o botão. Para a gente adicionar, vincular essa macro aqui dentro, você vai apertar com o botão direito e vem aqui, ó, em atribuir macro. Quando você clica aqui, ele vai aparecer aquela mesma janelinha com as opções disponíveis. É só você selecionar a macro que você deseja, dar um duplo clique e prontinho. Agora, olha só, temos essas informações. Quando eu clico em atualizar, ele repete aqui configurações que ele havia feito. Nesse caso, ele acabou vindo aqui para a célula C, porque eu acabei selecionando aqui e colocando a informação na célula errada, mas ele aplicou exatamente na mesma coluna e na mesma linha. Olha só, coluna C, linha 6, coluna C, linha 9 e aí sucessivamente.
Então você consegue criar essas macros e consegue atribuir elas em botões para facilitar o seu dia a dia. E se você quiser entender como é que ela funciona por trás, olha só, vamos abrir aqui o desenvolvedor, vem aqui em macro, você pode selecionar a macro que você quer, clicar em editar e ele vai abrir o que a gente chama de Microsoft Visual Basic for Application, ou seja, o famoso VBA. Aqui dentro é que estão os códigos por trás da macro. Então, para ficar mais claro, uma macro é construída repetindo ações. No entanto, essa marcação, essa gravação, ela é feita através de código VBA. Então, esse código aqui, ó, que vai delimitando e informando todas as ações que vão fazendo, é um código chamado VBA, Visual Basic for Application. Então, conforme você for se desenvolvendo, se dominar VBA, você pode ainda editar, atualizar a fórmula, a macro aqui dentro mesmo. Lembrando que no curso completo a gente fala sobre isso. E também você consegue ainda vir aqui em macros e excluir. Então, consegue vir com o botão direito, excluir uma macro e tirar ela. Nesse caso eu não vou tirar, vou deixar ela aqui mesmo, mas você consegue fazer aí essas formatações. Só um ponto extremamente importante, não adianta você criar se você não souber salvar como um arquivo habilitado para isso. Então veio aqui e construiu a sua macro, você precisa salvar o seu arquivo como arquivo de Excel habilitados para macro. Então, para isso, ó, você vai vir em a página salvar como e ao invés de pasta de trabalho do Excel, você vai salvar como pasta de trabalho habilitada para macro do Excel, que é o XLSM. O XLSX é o arquivo padrão do Excel e o XLSM é o arquivo habilitado para macro. Jenny, por que eu preciso fazer isso? Porque se você não salvar como um XLSM, você vai perder as configurações que você fez como macro. Então vamos salvar como um arquivo habilitado para isso, salvar e agora sim, o arquivo salvo você consegue abrir e acessá-lo novamente. Então já me conta aqui qual tipo de macro você quer que eu te ensine a construir com os códigos de VBA certinho e não se esqueça de curtir esse vídeo para eu saber que você gostou. Um abraço e até a próxima aula!